Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versos 6 e 7. A Bíblia Sagrada diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesse dia nós estaremos refletindo a respeito do tema como lidar com a ansiedade. Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Filipos, ele encontra-se preso em Roma. Paulo então havia cumprido o seu ministério, feito as 3 viagens missionárias com muito sucesso, com muitas dificuldades, com muitos percalços pelo caminho. Paulo sofreu realmente inúmeras injustiças, mas Paulo tinha certeza de que ele fez o seu melhor para o seu Deus. E o destino de Paulo, sem dúvida alguma, não era um destino desejável por ninguém. Paulo, naquela prisão, certamente agora esperava o dia da sua morte, o dia do seu martírio. Mas Paulo tinha convicção que aonde Paulo passou, ele fez o melhor pela sua comunidade, fez o melhor pelas pessoas. E Paulo, então, ao escrever essa carta à igreja de Filipe, Paulo ele demonstra alguns pontos de grande relevância nessa carta. E o primeiro deles é a preocupação com essa igreja. Essa igreja que foi importante em seu ministério, está passando agora por alguns problemas. E se nós observarmos, então, esse capítulo 4 no seu todo, nós vamos observar que haviam ali 2 figuras, 2 irmãs, 2 irmãs na igreja, 2 irmãs em Cristo. Uma chamava Evódia e a outra Sintique. E essas 2 estavam vivendo um momento conturbado, então um momento tenso. E nós vamos observar que muitas vezes as pessoas acabam vivendo situações assim, porque se deixam levar pela ansiedade, pelo excesso de preocupações. E muitas vezes isso vai contribuir para que hajam dissensões, para que hajam discórdias, para que hajam discussões, porque as pessoas levadas pela ansiedade começam a sofrer antes do tempo, começam a precipitar as coisas. E nota-se então que existe no meio dessa igreja essa situação difícil. E Paulo busca então restabelecer a paz no seio dessa igreja, a ponto de Paulo então está dizendo aqui no versículo número 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então ele vai mostrar que essa paz vinda de Deus, ela excede todo o entendimento humano, toda forma de pensar, essa paz que existe em Deus que pode nos trazer realmente essa compreensão das coisas. E muitas vezes, na nossa atualidade, isso não é muito diferente. Nós sofremos por antecedência. Muitas vezes nós acabamos sofrendo dentro dos nossos lares, dentro dos nossos trabalhos, inseridos na sociedade, onde nós estamos, porque nós nos preocupamos muito por antecedência, sofremos por antecedência. Ficamos preocupados sobre o rumo que a nossa carreira vai tomar, ficamos preocupados se fecharemos um bom negócio ou não, ficamos preocupados se amanhã estaremos empregados ou não, estamos preocupados se vai chover ou não. Nós, enfim, nos preocupamos com tudo e o pior é que muitas vezes existem preocupações que carregamos conosco que não vão mudar em nada. É como o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 25 a 34, bem descreveu. Eu e você, nós não podemos acrescentar sequer um côvado à estatura das nossas vidas. Nós não podemos mudar nada. Nós muitas vezes nos preocupamos e o Senhor Jesus ele nos mostra um exemplo tão prático da contemplação. Quando eu e você olhamos para as aves, para as flores, nós podemos perceber que Deus cuida de todos eles, sem que esses precisem trabalhar. O Senhor nos incentiva a ficar parados, a uma vida passiva, de forma alguma, mas Ele nos mostra que Ele cuida de nós. Então nós vamos observar que Paulo ele vai mostrar a essas pessoas que eles, quando estivessem ansiosos,
pudessem até expor essa ansiedade, mas que o fizessem através das petições a Deus, através das orações a Deus, através das suas súplicas, e isso direcionadas a Deus. E ainda nutrir em si um sentimento de ação de graças, aprender a agradecer por aquilo que já conquistou, por aquilo que Deus já os concedeu. E Paulo, ele, então, depois de dar esses sábios conselhos àquela igreja, mostrando a importância dessa igreja no seu ministério, mas mostrando que havia essa necessidade dessa paz e que Deus era capaz de dar essa paz. Paulo, então, ele finalmente vai encerrar essa carta, ele vai dizendo para aqueles irmãos da igreja de Filipos o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E certamente são essas coisas que têm que ocupar o meu e o seu pensamento. E Paulo, então, por fim, ele vai afirmar o seguinte: o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, muitas vezes nós temos que olhar para os bons exemplos, exemplos de pessoas que muito contribuíram para mudar as nossas vidas, que nos mostraram através dos seus exemplos, que quando nós tomamos essa postura, essas atitudes, a vida pode ser muito melhor. Que eu e você possamos aprender a lidar com a ansiedade, fazendo nesse aspecto, seguindo esses conselhos. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia.